Muito bem? No contexto da lição número 8, da parte de quinta-feira, a lição número 8 fala sobre a sabedoria que vem do Senhor. E a lição de quinta-feira fala sobre como a pessoa pode ter uma vida justa e receber os frutos dessa vida justa. Era o que o salmista sempre estava dizendo, pedindo ao Senhor que o livrasse dos caminhos maus, que colocasse uma tranca à sua boca, que o livrasse de estar junto dos ímpios, de estar convivendo com eles e até fazendo coisas que eram ruins diante do Senhor. Por isso, a sabedoria vem justamente da pessoa estar diante de Deus, andando e caminhando de maneira justa. A pessoa não será pega em armadilha que o diabo vai preparar. Existe uma alegoria de Leonardo da Vinci que contava a história de uma raposa que estava andando pela floresta, quando viu um cartaz muito grande na frente de uma gruta que dizia: grande festa da raposa, comida grátis, entre e tenha o maior prazer da sua vida. A raposa disse: que beleza, vou nessa festa. Uma convenção das raposas é comigo mesmo. Quando a raposa ia entrando, ela parou por um momento e meditou numa coisa. Olhou para o chão e viu que só tinha pegadas de raposas entrando na gruta. Não havia nenhuma pegada saindo. Ela disse: por que será que ninguém saiu até agora? E olhou detidamente, olhou para a gruta e disse: sabe uma coisa, eu acho que isso aqui é uma armadilha. Foi saindo pé ante pé e foi embora e assim se salvou, porque realmente era uma armadilha. Podemos dizer que quem vive uma vida justa diante do Senhor fica livre das armadilhas que o diabo prepara, principalmente nos colocando em situações de relacionamento em que nós vamos ferir assim a nossa ética espiritual e estaremos em situação delicada diante do Senhor. Quantos não fazem isso? Estão num relacionamento ou com amigos e de repente as pessoas acabam extrapolando, passando dos limites e acabam então se colocando numa situação de pecaminosidade. Pergunta de número 6. Para aqueles que andam em paz diante do Senhor e o reverenciam, como Deus lhe dá as bênçãos que são prometidas a essas pessoas. Vamos ver o Salmo, por exemplo, número 1, de 1 a 3, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada junto às fontes de água, o qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 112, de 1 a 8, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Não temerá más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está confirmado, ele não temerá, até que veja o desejo dele sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre e a sua força se exaltará em glória. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois ele comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo lhe irá bem. A sua mulher será como uma árvore, uma videira frutífera, junto à sua casa. Os seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Ele será abençoado porque teme ao Senhor. O Senhor abençoará uma pessoa dessa forma desde Sião, e ele verá o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. E eles verão os filhos dos seus filhos, os seus netos, e verá também a paz sobre Israel. Então a pergunta é para aqueles que andam diante do Senhor em retidão, que bênção Deus prometeu? Resposta: Deus prometeu prosperidade e paz e no lar e em outras áreas da vida. Principalmente, ele também verá assim o futuro, onde Deus mostrará a sua salvação. São bênçãos de uma vida justa diante do Senhor. Por isso o salmista pedia que Deus o livrasse do caminho dos ímpios e que Deus o livrasse de estar cometendo as coisas erradas. Dentre todas as bênçãos que Deus promete, a paz parece ser a bênção maior, porque a pessoa que tem paz, ela supera qualquer obstáculo, qualquer tristeza na vida, ela consegue se levantar do nada e ela consegue ir em frente. A paz
é muito importante. Muita paz tem aqueles que servem ao Senhor. Por isso, no Salmo 128, no verso 1 e 2, o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo lhe irá bem. Isso é prosperidade e paz. Bênçãos que Deus prometeu àqueles que andarem em seus caminhos. Por isso, temos que ficar longe do pecado, porque o pecado ele causa um estrago muito grande em nossa vida. No deserto de Nevada, existe uma casa coberta com chumbo. É chamada a Casa Atômica. Dentro dessa casa era um laboratório, onde alguns cientistas americanos estavam desenvolvendo uma reação nuclear para formar uma segunda bomba atômica. De repente, um dos cientistas se descuidou e os elementos se misturaram. Houve um clarão na sala e todos que estavam dentro daquele ambiente, em torno aí de 30 pessoas, foram contaminados com radiação atômica. Não deu tempo de salvar nenhum deles. Rapidamente, o governo americano mandou construir todo um revestimento de chumbo para que a radiação não passasse para os outros elementos da natureza, como, por exemplo, os rios, ou, por exemplo, uma chuva caísse e levaria a radiação para outros locais. Essa casa foi isolada. O único meio de falar com essas pessoas era por telefone e pelas câmeras instaladas. Havia uma espécie de um buraco em cima no teto, onde alguém colocava comida para essas pessoas. Isso já faz mais de 35 anos. E todas as pessoas estão mortas dentro daquela casa de chumbo. Nem os familiares podem enterrar essas pessoas, porque o perigo da radiação atômica é muito grande. O pecado é como uma radiação. Se ela contaminar a pessoa, outros em redor serão contaminados. E o prejuízo será muito grande. Por isso, se nós tivermos assim a ajuda divina, ficaremos longe das armadilhas e dos problemas que o pecado nos causa. Deus nos abençoe. Que possamos obter e ter os frutos de uma vida justa, uma vida cristã. Que haja uma bênção em cada coração. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Obrigado pelas bênçãos prometidas àqueles que andam em retidão diante do Senhor. Aqueles que temem o teu nome e guardam os teus mandamentos. Nos dê, Senhor, a coragem de executarmos tudo isso através do poder do Espírito Santo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Uma feliz quinta-feira. Que haja uma bênção em tua vida.